Em Gênesis 8:13, amém. Noé e a sua família saem da arca. Esse é o momento. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: saia da arca, e contigo tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Repita isso comigo. Sejam fecundos e nela se multipliquem. Continuando a leitura. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. E aí vem um novo momento. Noé levanta um altar. Talvez a tua Bíblia explique isso também. Versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E o capítulo 9, a leitura é um pouco longa, mas vai valer a pena, irmãos. A aliança de Deus com Noé. Versículo 1 do capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vamos repetir? Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todo peixe do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um que requererei a vida do homem. Versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Versículo 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos. Vamos repetir? Sede fecundos e multiplicai-vos. Povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Amém, queridos? Foi longa a leitura? Foi um pouco, né?
mas vai valer a pena. Sabe por quê? Porque assim fica mais fácil de eu demonstrar esse contexto. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que nos anima, que nos consola, que nos conforta, que nos exorta e que nos faz, Pai, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que ela sempre seja luz para os nossos caminhos, Pai. Lâmpada, Senhor, que ilumine o nosso trajeto. E nós sabemos, Pai, que o Senhor está aqui. Nós sabemos que a Tua graça está aqui, porque a Tua palavra fala que onde 2 ou mais pessoas estão reunidas em Seu nome, o Senhor está. E fundamentados nessa palavra, queremos, Pai, que realmente os nossos corações e mentes estejam abertos para o Teu mover, para o Teu fluir e para a Tua graça se aperfeiçoarem em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glórias ao Senhor. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem que ela tem muitas informações. É ou não é? E eu tenho certeza que enquanto nós líamos, o Senhor ia falando contigo. Porque eu não consigo falar tudo que Deus fala ao seu coração. E eu tenho certeza que ler essa porção um pouco mais dilatada da palavra faz com que você seja muito mais ministrado do que eu possa ministrar. E muito mais Ele faz porque nós estamos aqui como meros vasos, trazendo e compartilhando uma palavra. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está neste lugar e está fazendo algo ainda mais maravilhoso na sua vida e na minha vida. Amém? Mas esse texto, a gente pode falar e se apropriar de 2 verdades que nós vemos dessa passagem. E que eu gostaria que você entendesse o que está acontecendo aqui. Nós precisamos entender o que aconteceu. Você lembra de Noé, não lembra? Você lembra qual que foi o grande fato, o grande evento que Noé participou? Noé participou de um ambiente onde a terra estava realmente se multiplicando a iniquidade do homem. E aí Deus resolveu, olhou para Noé, viu nele integridade, viu nele a responsabilidade com aquilo que ele tinha colocado em seu coração. E ele pediu então que Noé começasse a construir uma arca, a construir um lugar, aonde seria um lugar de proteção e que protegeria as pessoas da sua família, seus filhos, suas noras, e protegeria também os animais. E aí Deus, Ele acabou lançando sobre a terra uma grande chuva, um grande dilúvio, e que acabou com tudo, senão com aquilo que Ele queria preservar, aquilo que era íntegro, aquilo que era bom. E aquilo que Ele preservou, realmente prevaleceu. Aquilo que realmente era íntegro e bom, realmente prevaleceu, porque o dilúvio veio, destruiu tudo. Destruiu aquele povo que já tinha se corrompido com tanta iniquidade. E ele então saiu da arca. E é esse o momento em que nós estamos lendo e que nós acabamos lendo nesse momento. O momento em que o momento em que Noé, é que a gente fala de aliança, já lembra de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Não, a gente fica animado, quando lê a Bíblia. Mas Noé, no caso a figura é Noé. Se eu falar Abraão, você desconsidera, é Noé, tá bom? Então Noé, quando ele viu que a terra estava seca, Deus falou: saia você e a sua família. E tire os animais também. E assim, ele, grato, assim como a Tati falou, grato, assim como Abraão naquela época, teve aquele momento com Melquisedeque, que é a figura de Jesus, assim como Abraão, então Noé, agora está certinho, o que eu falei é Abraão e Noé mesmo, tá? Noé fez com um coração grato um altar ao Senhor. Ele fez um altar ao Senhor. E ali ele ofereceu um sacrifício de adoração, de gratidão ao Senhor. Ele foi grato, porque ele fez prevalecer a família dele, guardou a família dele, guardou aquela família.
guardou aqueles animais para que a criação pudesse se desenvolver a partir dali, sem aquelas sujeiras, sem aquela toda iniquidade que tinha acontecido. E aí ele oferece esse sacrifício. Ele fala a Deus, ele é grato a Deus, e Deus, em contrapartida, o que ele faz? Em contrapartida, o que ele faz? Ele começa a pronunciar algumas pérolas que seriam cumpridas na vida de Noé. Algumas palavras proféticas que iriam se cumprir na vida de Noé. E ali nós vemos duas pinturas se desenhando. Quando Noé sai da arca, sacrifica ele, começa aquele momento de redenção, começa a ouvir dos céus aquilo que significava o a partir daquele momento. Porque toda aquela destruição eliminou a impureza para trazer pureza, integridade de coração, integridade com graça e favor, para se proclamar aquilo que realmente Deus queria que fizesse desde o início. Crescei, sede fecundos e multiplicai. Era isso que Deus queria. E eu preciso lembrar de que isso já tinha falado antes em Gênesis. Já tinha falado para Adão e Eva: sede fecundos, crescei e multiplicai. Ele estava só retomando aquilo que ele já estava dando início. Por isso, quando nós falamos que a Bíblia, que Deus é fiel para cumprir aquilo que deu início, confirma. Porque Ele cumpre com as promessas dEle. Ele cumpre com os propósitos que Ele quer ver realizado. E aí o que Ele fala? Ele chama: sede fecundos e multiplicai. E aí você imagina por que eu estou falando isso. Nós estamos no ano da frutificação, amém? Amém? Esse é o nosso DNA. Deus criou, como nós lemos, Deus criou, né? Ele fala assim: nós criamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E logo depois que ele fala isso, no texto em que nós lemos, ele fala: sede fecundos e multiplicai. Porque nós, como na imagem e semelhança do Pai, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um Deus triuno. E é um Deus que multiplica, multiplicador, porque Ele em três, Ele é um em três, e Ele se move de formas conforme cada uma das pessoas da Trindade se manifestam, mesmo sendo um Deus único. Então, é um poder multiplicador, um poder plural que existe no próprio Deus, na imagem dEle. Se nós somos a imagem e semelhança do Deus Elohim, que é uma palavra plural para dizer o Deus que nós servimos, se Ele é plural é porque nós podemos e temos no nosso DNA, no nosso formar, na nossa formação, a multiplicação. Nós fomos feitos para multiplicar. Nós somos feitos para frutificar. Nós somos feitos para dar bons frutos. E esse é o tempo, essa é a estação. E nós lemos também nesse texto, quando passamos que Deus falou: agora fique claro, que são os dias, terão dias e noites, as estações terão inverno e verão, e haverá estações, haverá momentos. Haverá estações de frutificar, de plantar, de semear, e Deus está mostrando em tudo isso aqui, aquilo que Ele quer que nós façamos. Mas na verdade, não simplesmente façamos. Nós precisamos só resgatar quem nós somos. Porque nós somos feitos imagem e semelhança de um Deus triuno. E Ele fala, apenas para representar aquilo que Ele é: sede fecundos e multiplicai. Sede fecundos e multiplicai. Mas nós precisamos também entender, nós vamos passar por um ano de multiplicações, amém? De muita frutificação, você crê? Você vai ver a sua vida multiplicando. Multiplicando em todos os níveis, porque multiplicação fala de muitos níveis. Fala de
maturidade, pode falar de bondade, pode falar de amor, pode falar de provisão, pode falar de graça, pode falar de sabedoria, pode falar de maturidade, pode falar de muitas coisas. Vai se multiplicar em nós a graça e o favor do Senhor. Amém? Porque o que estava acontecendo? Quando Deus fala que se multiplicou, né? Quando eu até vou pegar o texto aqui que fala de Gênesis 6, antes de acontecer o dilúvio, ele fez essa constatação. Em Gênesis 6, 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Mas nós estamos num tempo de multiplicação. Num tempo onde a multiplicação não será dos desvios, serão multiplicações do coração, da graça e do favor e daquilo que Deus tem para nós. O amor, a graça. Se em algum momento nós tivermos algum desajuste, se em algum momento tropeçamos em alguma coisa, esse é o ano da multiplicação. E essa multiplicação ela vem a partir do momento em que Deus fala e lembra quem nós somos. Quem você é. Eu fiz você, diz o Senhor, a minha imagem e a minha semelhança. Sede fecundo e multiplicai. E eu vou te dizer, por favor, irmão, perceba que o que Deus está falando é restaurando a nossa natureza. E não simplesmente mandando a gente fazer uma coisa. Porque antes dele falar, sede fecundos e multiplicar, ele fala, nós fizemos, segundo a imagem, a minha imagem, a nossa imagem e semelhança. Então, irmãos, o que Deus quer nessa noite é restaurar quem Ele chamou. E restaurar aquilo que é o propósito do Senhor para a sua vida, amém? Você crê que isso vai acontecer essa noite? Eu quero que a expectativa santa do Senhor encha o teu coração nesse momento. Encha o teu coração nesse momento. Que uma expectativa santa daquilo que Deus quer fazer na sua vida encha o seu coração. Porque Ele trata, na verdade, de um chamado. Chamar quem nós somos a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Sermos a imagem e semelhança dEle, para sermos multiplicadores da sua imagem e semelhança. Amém? Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. E essa é uma primeira pintura que nós vamos tratar desse tema. Você é chamado. E Deus está te chamando nessa noite, para que você possa compreender que você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Amém? E você vai crescer, ser fecundo e multiplicar. Amém? Multiplicar em graça, em favor, em amor com o Senhor. E isso tudo vai ser poderoso. Mas tem um outro quadro que precisa ser pintado aqui. Que não é só do chamado, daquilo que nós somos, mas daquilo que Ele é. E aí eu me aproprio das passagens que falam sobre o Deus que faz uma aliança. O Deus que faz uma aliança. Porque aqui Ele mostra quem realmente Ele é. Aqui Ele mostra, eu vi a iniquidade crescer e multiplicar. Mas aí, eu fiz uma obra, eu destruí aquilo que estava contaminado, e agora restaurei aquilo que é íntegro e puro. E agora, a partir de agora, vamos fazer algo que vocês lembrem que eu estou comprometido com vocês. Porque quando alguma coisa deu errado, eu me comprometi com vocês de fazer diferente. E aí Ele fala que fará diferente também, porque naquele momento em que Ele viu que toda a criação tinha sido destruída, e só aquilo que Ele preservou se manteve, Ele viu, puxa, isso não é tão bom. Há uma criação que precisa ser preservada. E aí Ele faz isso, e aí nós temos um texto tão, assim, né, os teólogos trabalham a respeito disso, mas Deus se arrepende, porque Ele se arrependeu
né? Ele se arrependeu de ter destruído tudo, ele se arrependeu. Mas na verdade a gente precisa compreender da forma certa. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e esse homem se deturpou, e ele quis restaurar a integridade. Quando ele viu Noé íntegro, ele pegou e valorizou aquilo que é importante. Há poucas semanas atrás, o pastor Ney falou que a poda, ela se desenvolve, se eu não estou enganado, ele falou que a poda acontece para dar mais fruto, é ou não é? E geralmente se poda aquilo que você quer que dê mais fruto, para que dê mais fruto. E aí você também, uma das técnicas de poda, é você podar, mas preservar os galhos que são íntegros, que são bons, para que você possa ver aquilo produzir mais e mais. Então foi isso que Deus fez. Deus, Ele só ajustou as coisas, mas Ele é um Deus que sempre está próximo de nós. E Ele está cuidando para que as coisas fiquem melhores. Sempre, sempre e sempre. Porque Ele é um Deus de aliança. E Ele cumpre aquilo que Ele quer, que Ele deu início. Mas sabe, irmãos, eu preferia hoje, eu gosto muito dessa palavra, aliança. Mas eu preferia que nós pudéssemos falar também das palavras compromisso e parceria. Compromisso porque Deus fez um compromisso conosco. Aliança é um lugar de segurança, de proteção. Você sabe que essa aliança de casado que você tem aí produz segurança para você, né? Produz segurança para você. Porque a aliança, ela mostra que você tem um dono ou uma dona, né? E produz segurança, você não vai ser colocado em situações difíceis, porque se você mostrar já a tua aliança, aqui ó, eu tenho dono ou tenho dona, né? Então assim, isso facilita na prática muita coisa. Mas um compromisso que Deus tem conosco é de que Ele sempre quer que nós nos mantenhamos íntegros. É isso que Ele quer. Ele quer homens e mulheres íntegras, que cumpram o seu chamado, porque Ele quer parceiros. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele tem um caminho para andar. E nós temos esse caminho para andar. E nós vamos num caminho sempre mais alegremente quando temos companheiros, amém? Quando temos parceiros de caminhada. E Deus te vê como um grande parceiro para trazer algo especial para essa geração. Deus quer te fazer um transformador dessa geração. Deus quer mover a sua vida. Deus quer transformar a sua vida para você impactar essa geração. Amém? Eu posso ouvir um amém bem forte? Quem quer impactar essa geração? Quem quer ser usado para ser sal e luz nessa geração? Amém. Glória a Deus. Mas Ele precisa de parceiros que possam estar com Ele. Porque Deus sempre está com pessoas que querem se comprometer com Ele. E aqui, eu quero te, talvez, ajudar a entender algumas coisas. Perceba que Deus fez o homem à imagem e semelhança para nos fazer fecundos e multiplicarmos, amém? E se alguma coisa não deu certo, o que aconteceu, o que Ele fez? Um dilúvio. Um dilúvio, para dar uma limpada na coisa. Veio uma tempestadezinha para dar uma apurada, uma refinada, né? Quando você leva lá o carro no lavacar, e aí chega o irmão com aquela VAP, assim, poderosona, assim. Não dá uma limpada na coisa? Então, irmãos, Deus é ontem, o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sempre vai agir assim. Ele só prometeu que não ia acabar com todo mundo na terra. Mas Ele falou que eu tenho um compromisso com você. E como eu tenho um compromisso com você, sempre que alguma coisa erradinha tiver e acontecer, eu vou te ajudar a você ajustar as coisas. Assim é no casamento também.
Porque quando você começa a jogar toalha molhada em cima da cama, você tem alguém que te protege desse evento, você pegar uma gripe depois de deitar numa cama molhada, não tem? Então, isso é proteção da aliança. Quando você deixa a toalha na cama e fica molhada, aí você vai deitar, meu Deus, está gelada essa cama, está molhada agora. Se você não tivesse uma esposa que tivesse falado, tira essa toalha daí. Outra proteção que existe, quando você está lá no banheiro e de repente tem uma roupa jogada e alguém tropeça e pode cair. Veja só, mas daí você tem um amado, isso pode mudar em determinadas casas. Você tem um amado, tira isso aí daí. Por quê? Porque a aliança é um lugar de proteção, aonde as pessoas se ajudam. Ou você vê nos casamentos normalmente, claro que pode até existir, mas ele é deturpado se acontecer isso. Casamento, eu quero que você se lasque, eu quero que você se ferre. Isso não é aliança, irmão. Se você vê isso num casamento, dá um cartãozinho de alcance para que eles possam fazer um curso de casais, para que eles comecem a lutar como um time. Porque nós, no casamento, nós somos um time e lutando, corremos para o mesmo lugar. O mesmo gol a gente ataca. O problema é quando a gente começa a degladiar. Não, eu quero isso, não, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Não. O parceiro de aliança te ajuda. Te ajuda a você não ficar resfriado se dormir no lugar molhado. Te ajuda a você não cair no banheiro se você tropeçar em alguma coisa. Isso é proteção, isso é ajuda. E Deus está comprometido com você. Mas às vezes, não é tão fácil. Simplesmente as coisas não é só tirar a roupa do chão, a toalha de cima da cama. Tem coisas mais difíceis para lidar. Mas mesmo assim, Deus está comprometido em limpar. Mesmo assim, Deus está comprometido em limpar. Sabe, tem um texto que fala muito ao meu coração. Hebreus, capítulo 12, do 26 ao 28, ali ele fala que Deus, ele fala assim, 26 fala assim, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O que acontece? Deus, Ele é um parceiro teu, irmão. Ele é alguém que tem um compromisso com você, de cumprir com o propósito que Ele deu início. E esse propósito, ele precisa ser cumprido, por quê? Porque no meio do caminho, pode ser que você desvie o caminho. Alguém já viu aquele filme O Peregrino? Ele gostava de pegar uns caminhos alternativos, aquele cara, mas sempre dava zebra, sempre dificultava. Por quê? Porque ele tomava uns caminhos. Quando nós andamos com Deus, Ele tem um compromisso de nos manter no caminho, porque Ele é o caminho. E aí Ele quer que nós possamos viver aquilo que Ele tem. E aí, pode ser que não venha mais o dilúvio, irmão, e dê glória a Deus, porque isso aí é uma bênção já. Mas, tem coisas nas nossas vidas que serão abaladas, para que prevaleçam as inabaláveis. E o que precisa ser inabalável? A graça e o amor do Senhor. Porque quando nós falamos em frutificação, quando o evangelista João fala, e Jesus está falando de frutificação, e o pastor Ney já ministrou esse texto, e eu não quero ficar aqui ministrando esse texto de novo, mas eu acho que forçosamente esse texto vai ser ministrado várias vezes, porque é o que fala do viticultor, da videira, só aquele que está na vide, só aquele que está na vinha pode ter vida. Então isso vai ter poda, mas a gente vai precisar sempre estudar esse texto. Mas o que acontece? Quando nós estamos com esse Deus, quando nós estamos andando, nós somos justos. E Ele nos justifica. Você entende que justificar é se tornar justo? E Ele, quando você está andando com Ele, Ele quer te justificar, irmão. Ele quer te ajustar, Ele quer te corrigir, Ele quer te acertar, Ele quer te ajustar, Ele quer deixar bonitão e lindão. Mas, às vezes a gente erra.
E tudo bem, irmãos, nós somos humanos. Mas às vezes esses erros produzem coisas que são e precisam ser abaladas, para que as inabaláveis permaneçam. Tem coisas que vão ser abaladas. E irmão, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Jesus falou, eu venci o mundo. E aí você pode estar pensando assim, Jesus amado, deu umas abaladas, umas coisas aí. É ou não é verdade? Deus está abalando muitas coisas. Muitas coisas estão sendo abaladas, para que prevaleçam as inabaláveis. Então fica tranquilo, irmão, porque as abaláveis vão ser abaladas, para que prevaleçam as inabaláveis. Então existe uma promessa, tem coisas inabaláveis que nunca serão removidas. E esse é o propósito do Senhor na sua vida. O propósito do Senhor na sua vida sempre é você manter a integridade com Ele. Puxa, pastor, que legal, você também, então, você está explicando para mim que tem coisa que está tendo barulho de trem lá em casa, que são as coisas abaláveis sendo destruídas para que fiquem as inabaláveis. É isso. Está passando por luta, irmão? São as abaláveis caindo para que se tornem íntegras as inabaláveis. Vai manter. As inabaláveis vão ficar. Porque é o propósito de Deus na sua vida. É o propósito de Deus na sua vida. Deus, Ele é um Deus de misericórdia. É sempre de misericórdia. E toda dificuldade que você passa, irmão, toda dificuldade que você passa, é um convite do Senhor para, vem de novo aqui comigo. É ou não é verdade? Porque quando você faz alguma coisa, dá zebra, para quem que a gente corre? Para Deus. E está certo. É para Ele mesmo que a gente tem que correr. Por quê? Ele é o detentor de todas as coisas inabaláveis. Mas, irmãos, quais são as coisas inabaláveis? Eu achei legal tudo isso aí, né? Legal que Deus vai manter as inabaláveis e vai destruir as abaláveis, porque tem que cair mesmo. Tem algumas coisas que entraram no nosso coração que precisam sair. Tem algumas coisas que nós fazemos que precisam ir embora. Tem algumas coisas que nós pensamos que precisa sair da nossa mente, porque nós precisamos, como diz Romanos 12:2, ter a nossa mente renovada todo o tempo. E não imagine, irmão, que você está no ápice da maturidade. Porque se você estiver nesse lugar é um risco. Porque aí talvez o orgulho entrou no seu coração. Não acredite que você esteja perfeito. Porque o único perfeito é Jesus. E nós precisamos sempre buscar o caminho que Ele tem para nos apresentar. Mas da onde que a gente vai partir? Da onde que a gente vai? Quais são as coisas inabaláveis? Por onde que a gente tem que começar? O que a gente na prática pode entender? Sabe, irmão? O que Deus falou nesse texto, Ele quis mostrar, eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança. Eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança. Seja fecundo e multiplique. Seja fecundo e multiplique, segundo a imagem que Deus colocou para você. Você sabia que Deus cuida de você desde o ventre da sua mãe? Você sabia? Você sabia que desde o ventre da sua mãe, Deus já estava cuidando de você? Salmo 139, 13, fala assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Ele já sabia como você seria. Ele já sabia como você seria. E vou te falar ainda. Ele já tinha um nome para você. E aí você pode, Andrezinho, chamou o meu nome, da sepultura livre me fez. Ele está tirando a gente, talvez de um lugar escuro, porque Ele está chamando o nosso nome hoje de novo. Amém? Você teve um pai e uma mãe. Ainda que você não conheça seu pai ou sua mãe, mas você teve. O projeto de Deus para a sua vida estava desde o ventre da sua mãe. E Ele deu até um nome para você. Você sabe o seu nome? Sabe? Que bom que você sabe o seu nome. Porque é nesse ponto que eu quero chegar hoje, nessa noite. É aqui. Esse é o ponto que Deus quer começar a restaurar nas nossas vidas hoje. É esse o lugar aonde Ele vai tirar
os abaláveis para ficarem as inabaláveis. Você sabe o teu nome. E sabe quem dá o nome para uma criança? O pai e a mãe. Aqueles que conhecem. É o pai e a mãe. Veja só Jesus. Quem deu o nome para Jesus, de Jesus? Seguindo a orientação de um anjo, o anjo Gabriel, Maria falou, ele será chamado Jesus. Deus é salvação. Esse é o significado do nome Jesus. Deus é salvação. E aí, ele colocou no coração de Maria, no coração não, falou claramente para Maria, é Jesus o nome dele. E aí também falou em um sonho com José, não falou? O nome dele será Jesus. Ou seja, foi Deus quem deu esse nome para Jesus, amém? Eu creio que Deus também deu o nome para você. E aqui se restaura uma paternidade, irmãos. Deus quer restaurar a nossa identidade. Deus é Pai. Deus é Pai e Ele tem interesse. Ele deu um nome para você. E esse nome, ele é a primeira palavra profética que existe sobre a sua vida, irmão. Esse é o seu nome. Foi o Pai que te deu. Não, foi meu pai terreno, mas, Deus não falou com José? Deus não falou com Maria? Deus falou com teu pai e com a tua mãe também. Teu nome é fruto de uma direção profética que teve sobre a sua vida. Amém? Você recebe isso, irmão? Então tá. Aqui a gente começa a pegar aquilo que precisa ser inabalável. Porque Deus é teu pai e te deu um nome e chamou o teu nome. Ele está chamando o teu nome hoje. Ele está falando, Daniel, Judite. Porque ele não precisa falar como eu, seu Daniel, dona Judite. Ele fala assim direto. Ele fala, Ricardo, Fran, eu te chamo pelo nome. E você tem um nome. E você tem um propósito. E você tem um chamado. E você foi chamado para ser fecundo e frutificar. Porque você foi feito à minha imagem e semelhança. Eu te dei esse nome. Esse nome é importante para você. Esse nome você precisa valorizar. Você fica pensando nos nomes que o mundo te deu. Talvez Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses eram o nome da escravidão. Mas é Misael, Azarias e agora não lembro o nome. Esse é o nome verdadeiro. Nós precisamos saber e abalar aquilo que precisa cair para restaurar aquilo que precisa permanecer. Que você é filho de Deus. Ele te chamou e Ele te chama pelo nome. O teu nome é importante, irmão, porque é a primeira palavra que Ele deu, porque Ele sabe, porque quem dá nome é Pai. Ele é teu Pai. E Ele te chamou nessa noite pelo nome. Saiba qual que é o teu nome. Jesus sabia. E qual era o significado do nome dele? Deus é salvação. Vou falar mais de duas figuras bíblicas. Moisés, Êxodo 2:10 fala o que significa, eu o tirei das águas, porque a princesa do Egito viu aquele bebê lindo, maravilhoso, um príncipe, tirou ele, porque o tirei das águas, eu o tirei das águas. E assim como Jesus, que cumpriu o processo e o propósito dele, que foi salvar, Moisés também mexeu bastante com água na vida dele. Você não lembra da história de Moisés? Moisés, ele abriu o mar vermelho, mexeu, não foi com uma banheirinha, foi com o mar. Mexeu com muita água. Porque eu o tirei das águas. O nome dele trazia a referência do que ele ia fazer, do propósito que ele ia fazer, do propósito que ele tem, que Deus usou. Mexeu com água. Bateu na pedra para tirar a água. Mas também, aquilo que mostra o nosso papel e o nosso destino profético. Porque eu estou falando de nome, irmãos? Porque o nosso nome fala do nosso destino profético. Sabia? Jesus é o nosso Salvador. O nome dele era Jesus. E Jesus significa isso. Moisés é retirado das águas. Ele mexeu com muita água. Tirou água no deserto, mas também, aquilo que é o nosso propósito pode também
precisar ser encarado como uma responsabilidade, irmãos. Porque quando ele não lidou bem com a água, foi aquilo que o tirou de entrar na terra prometida. Lembra quando ele, nas águas de Meribá, Deus falou, fale a rocha para que saia água? Ele foi lá meio nervosão, né? Já estava por aqui com os irmãozinhos e pá! E aí, o que aconteceu? Resultado, não entrou na terra prometida. Então, a sua responsabilidade foi um lugar de descuido. E aí trouxe um problema para ele. Ao mesmo tempo que nos chama para o nosso propósito, nos traz também a responsabilidade de cuidarmos bem dele. Veja Pedro. Pedro também. Em Mateus 16 tem uma conversa interessante de Jesus com Pedro, que fala assim, Pedro, quem vocês dizem que eu sou? Né? Quem vocês dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? Né? Aí ele, iluminado por Deus, né? Falou assim, tu és o filho. Né? Outros falam que é Elias, outros falam que é esse, falam que é profeta. Mas daí ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele chega e fala, tu és o filho do Deus vivo. Aí, nossa, né? Deus fala, Jesus, parabéns, você é pedra. Só que no grego tem ali uma distinção entre pedra e pedra e pedra, que fala Pedro é Petros, que é pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, sobre essa pedra cordilheira, que era Jesus. Ele estava falando dele mesmo. Mas o que aconteceu? A história da pedra rendeu ali. Naquele momento, quando Pedro, que é pedra, o significado de Pedro é pedra. Ele falou, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, te dou as chaves do céu. Bonitão. Top, você é demais. Mas só que daí ele teve um momento, como nós todos temos, né? Às vezes a gente dá umas acertadas, mas daqui a pouco a gente dá umas erradas, violenta, né? Pisado na bola, aquelas furadas, aqueles falar assim, né? Aquelas bola fora mesmo. E ele deu dessa. E como que Jesus repreendeu ele? Não seja pedra de tropeço. Ou seja, era o destino, mas também é a responsabilidade. O nosso destino profético, nós precisamos cuidar. Se é Moisés, mexer com as águas, se é Pedro, ter a pedra, ser pedra, para ser pedra como fundamento e não pedra de tropeço, a gente precisa ter isso. Mas eu quero falar agora sobre o seu nome. Você sabe o significado do seu nome? Eu espero que você saiba. Se você não souber, não procure agora. Você podia procurar agora, mas eu peço que você não procure, porque você vai ter tempo e eu não tenho tanto tempo assim. Porque eu tenho que acabar a ministração rápido. Não quero que você procure. Mas o que eu quero que você faça é, eu tenho uma tarefa de casa hoje. Procurar o sentido do meu nome. Porque ele fala o que Deus quer falar para mim. Sabe por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque tem muita coisa que a gente pegou e que precisa ser abalada, porque a gente está numa sociedade que nos distrai demais e nos coloca muitas armaduras, tipo de Saul, sabe? Saul quer falar para Davi assim, viu, coloca a armadura, isso aí vai te proteger. Mas não é. Davi tinha que ser Davi mesmo. Ele tinha que ser o pastor, que tinha que ter a funda e jogar do jeito que ele precisava. Mas o que nós vivemos hoje, a nossa geração tem sido colocada em armaduras, porque nós temos sido guiados por redes sociais. Aí você vê lá uma influencer, nunca teve tanta influencer na terra, né? Ou influencer, agora tudo é influencer. Meu Deus, influenciar para quê? Porque só falam abobrinha. Desculpa, né? Mas assim, eu escuto uns aí que, pelo amor de Deus, né? Mas daí, sabe o que acontece? Sabe o que acontece com a nossa identidade? Assim, não estou falando de todos, estou falando que, assim, tem alguns. Gente que fala muita coisa boa. Entendeu? Tem gente que fala muita coisa boa e eu quero fazer aqui meu ajuste, porque eu não posso aqui chegar e falar, não, todo influencer, tem muita gente, eu sigo, né, sigo muitas pessoas, sigo pessoas que falam coisas boas, mas tem muita gente querendo colocar armadura em você, que você não precisa ter. Muitas coisas que você precisa, que você precisa ter, é Deus que te fala. E tem muita gente de Deus influenciando para o bem, né? Mas o que eu gostaria de falar aqui, gente, nunca tivemos tanto problema de identidade. E eu falo isso por mim, porque eu vejo lá um ministrante
que fala de um jeito, né? Eu gostaria muito de pregar que nem o Bill Johnson, que ele chega aqui e fala, né? Parece o mestre Yoda. Fala uma coisa, sensacionaliza com aquilo que fala, e pá, eu não, eu grito, né? Esse é o meu jeito, eu falo alto, né? Eu queria, mas eu não sou assim, não é essa a armadura. Também não posso ser igual ao pastor Ney, que tem aquele jeito dele, né? Coloca as coisas enfáticas e tal, eu não consigo ser, não sou, e nem posso querer ser. Não posso. Cada um tem a sua natureza, cada um tem o seu nome, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua forma que Deus usou para agir. E aí, eu fico pensando que muitas vezes nós olhamos as redes sociais e é um excelente veículo de você conseguir coisas boas, mas é um lugar onde nós muitas vezes deformamos aquilo para o que nós fomos chamados. Eu quero ser o que eu não sou. Eu quero ter o cabelo que eu não tenho, infelizmente. Eu quero ter as roupas, né, que aquele cara usa lá, mas não dá, não tem como. Primeiro que a barriga não vai, né, vai denunciar, não vai dar. E aí a gente quer usar aquilo que não é a nossa identidade, não está em mim, não está em você, e a gente fica procurando pessoas para nos influenciarem, quando na verdade nós precisamos que isso seja abalado, para que nós possamos restaurar aqueles que são, aquele que é o propósito que Deus formou você para ser. O teu nome, o teu chamado. Vai falar com Deus, irmão, essa madrugada. Conversa com Ele. Porque João 15 também fala o seguinte. João 15 fala que sem mim nada podeis fazer. Não é por nós mesmos. Nós sozinhos não fazemos nada. Por isso que às vezes a gente cai nesses enganos, porque a gente viu uma imagem bonita, eu quero ser isso. Eu quero ter esse cabelo, que infelizmente não, né? Vocês perceberam já, né? Eu quero ter esse corpo, eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquela casa, eu quero ter aquele ministério, eu quero ter aquela forma, mas eu não tenho. E aí eu fico lutando por coisas e criando um saldo, uma bagagem que só está me atrapalhando, que só está gerando peso e que só está dificultando as minhas coisas. E essas coisas precisam ser abaladas, para que o inabalável permaneça, para que o inabalável prevaleça e nós possamos entender qual que é o nosso chamado. Quem sabe, se nós tivéssemos mais intimidade com Deus, nós não estaríamos tentando fazer tanta coisa que a gente está tentando fazer. Porque a gente sabe o que a gente foi feito para fazer. E esse tempo, eu comecei a relembrar o sentido do meu nome. Jorge, agricultor, aquele que semeia. Vicente, Jorge Vicente, aquele que semeia, aquele que é agricultor, mas Vicente quer dizer vencedor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é mais que vencedor. Então assim, Deus me chamou para semear. E aí, eu tenho que fazer isso, semear. E durante a minha vida, até como o profissional do direito, ele precisa semear realmente. E esperar acontecer. Um dia desabrocha e assim eu preciso fazer. Quantas vezes Deus lidou com algumas frustrações minhas, apontando para o meu nome. Você tem que semear e esperar a coisa frutificar. Porque esse é o teu nome. O problema é que com tantas distrações que nós temos, nós queremos viver os propósitos dos outros. Limão dá rapidinho. Mas abacate demora, pinhão também. Pode ser que eu seja limão em algumas coisas, mas pode ser que eu tenha abacate em outras. E aí, tem coisa que vai demorar mais. Até porque o pinhão, ele tem um nome, araucária. Nem todas as árvores da floresta são araucária. Mas é assim que eu resolvo as minhas questões de identidade, sabendo quem eu sou. E não querendo ser alguém que está na rede social. Amém?
Que você seja alguém que possa estar na rede social trazendo clareza para isso. Que você possa ser a imagem e semelhança do que Deus te fez, para você ser aquilo que Deus te chamou para fazer, e não aquilo que todo mundo quer ser. Porque às vezes a gente se frustra. Quantas vezes a gente pode se frustrar nesse sentido? E aí, irmãos, pode entrar também aquele papo assim, mas o meu nome, você nem sabe o que significa. É brabeza meu nome. É ruim que tá louco, né? Meu nome não é bom, pastor. Eu acho melhor nem ficar lembrando do significado do meu nome. Mas Deus tem solução, não eu. Deus tem solução para isso também. Porque Jacó, olha o nome dele. Como diria, né, assim, os desinfelizes, né? Jacó, o usurpador. Pensa só. De repente você está naquele caso em que o teu nome não expressa exatamente o propósito de Deus na sua vida. Porque talvez teve um erro ali na comunicação e tal. O nome está meio engraçado, não configura, ou configura até o momento em que você vai ter um encontro com Deus e Deus vai mudar a tua história. Porque foi assim que ele fez. Deus mudou a sorte. Ele transformou o nome de Jacó em Israel, príncipe. Então tem solução para todos os casos. Se a tua identidade está contaminada pelas distrações, foca no. Se o teu nome está bagunçado e você não quer saber dessa coisa aí, vai em Deus, porque sem Ele nada podeis fazer. Jacó fez isso. E aí teve o nome dele transformado. Mas o resultado talvez, a questão mais importante não seja só o nome, mas quem te deu o nome. E quem te fez a imagem e semelhança dele. Amém, queridos? Quem você é para Deus? Quem você é para Deus? O que você foi chamado para fazer? Tenha um tempo com Deus nessa madrugada. E pergunte para Ele, o que você foi chamado para fazer, para mudar essa geração? Porque nem todo mundo vai fazer a mesma coisa, irmão. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Nem todo mundo é igual. O que você vai mudar a geração? Sendo sal e luz. Tomando ousadamente, sabendo quem você é. Assim como Jesus falou, eu fui ungido para proclamar o evangelho aos pobres, dar vista aos cegos, libertar os cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tem que ser ousado para falar isso, irmão. Tem que ser ousado, mas você também precisa saber de onde você veio, qual é o nome, mas principalmente quem é o teu pai. E eu vou te falar quem é o teu pai. É aquele mesmo que falou, esse é o meu filho amado em quem me alegro. Eu me alegro em você. Eu me alegro em você. E é isso que nessa noite será restaurado. E você está sendo restaurado. Olha para o seu nome. Olha para o que Deus fez na sua vida. Olha para o que Deus pode fazer se você está com assim, puxa, essa informação desse nome não está tendo muito a ver. Então, comece a ter um relacionamento com Deus. Se for possível, se relacione tanto que seja capaz de marcar a sua vida, a ponto de ele ter ficado até com Jacó ter ficado com uma marca daquele encontro. Mas o que nós precisamos nessa noite é saber quem é o nosso Pai. E você quer multiplicar? Você vai multiplicar o que é dele na sua vida. É muito mais dele do que nosso. É muito mais dele do que nosso. É multiplicar o que ele é. É multiplicar o amor dele. Porque quando nós multiplicamos a nossa iniquidade, os nossos pecados, isso gera mais corrupção. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, Ele tem uma nova história para nós. Ele tem uma história para você. Ele não mudou os planos que tem a teu respeito. Ele tem planos de bem e não de mal, para vos dar um destino e um futuro. Amém? Jeremias 29:11 fala, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Ele é o teu Pai.
Ele te chamou hoje pelo nome. Olha o que Ele chama. Já é a primeira palavra profética. Se a coisa estiver meio bagunçada, vai lá, contende com Ele, fala com Ele. Meu nome não representa o teu propósito na minha vida. Ele vai mudar o teu nome. Como fez com Saulo, fez com Paulo, ele fez com Pedro. Porque Pedro também não era sempre Pedro, ele foi Simão. Simão não era Pedro, Simão era um caniço. Era um caniço. Se a história está ruim, os abaláveis vão ser abalados, para os inabaláveis permanecer. Amém, queridos? Muito obrigado por chegar até aqui. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e acessar o nosso site. Deus te abençoe e até a próxima!